O motorista de aplicativo Regilânio da Silva passa o primeiro fim de semana em casa depois do acidente em uma academia de ginástica em Juazeiro do Norte, no Ceará. Você deve ter acompanhado esse caso. Regilânio recebeu alta na sexta-feira, cercado pelo amor da família. Na saída do hospital, ele foi homenageado por médicos e enfermeiros. Os médicos ainda não sabem se ele vai recuperar os movimentos das pernas. No dia 4 de agosto, o Regilânio se exercitava numa academia quando a trava do equipamento se moveu e 150 quilos caíram sobre ele. Com o impacto, o motorista fraturou a coluna na região da lombar. A família criou uma vaquinha para ajudá-lo com o tratamento. Eu converso agora com o ortopedista Bernardino Santi, diretor da Sociedade Brasileira de Medicina do Exercício e Esporte. Doutor Bernardino, muito obrigada pela participação. A quais pontos as pessoas devem ficar atentas quando vão visitar uma academia pela primeira vez? Diz pra gente. Boa tarde. Bom, boa tarde, Bárbara. Boa tarde, audiência. Logicamente, nós não vamos falar especificamente sobre o caso, até porque nós não tivemos acesso ao prontuário e nem dados clínicos para que pudéssemos nos manifestar quanto ao caso em especial. Nós vamos falar de uma forma sempre genérica, né, quando nós nos referimos à prática do esporte. A medicina do esporte, que é a especialidade que cuida desse tipo de atividade, ela cuida não só dos atletas de alto rendimento, que constituem menos que 1% da população, mas também da atividade física e do exercício da população em geral, que aí sim é sobre qual assunto que nós estamos tratando. O importante sempre, quando você vai fazer uma atividade física, primeiro, obviamente, sempre procurar o especialista, o médico, para que você possa avaliar não só as suas condições circulatórias, as suas condições cardíacas, principalmente aqueles que ficaram muito tempo afastados da atividade e que resolvem retornar a fazer algum tipo de exercício e, obviamente, às vezes coloca um tênis ou um short e vai para a academia e começa a fazer atividade sem a devida assistência. Então, quando você tem um acidente como esse, a gente tem que avaliar sempre os fatores, as situações multifatoriais que envolveram. Então, as condições da academia, as condições humanas da pessoa que está fazendo atividade física e também se há uma supervisão adequada de um profissional que tenha formação para que possa conduzir aquela atividade. Obviamente, nós não sabemos a condição da academia em especial, mas hoje nós temos uma gama enorme de locais para esse tipo de atividade e, obviamente, as pessoas que procuram fazer atividade física, que querem iniciar ou retornar a uma atividade física, têm que se cercar hoje de cuidados, tem que se cercar da sua avaliação orgânica e também do local e dos profissionais que vão estar envolvidos nessa atividade, né? Então, obviamente, os cuidados que nós devemos tomar são aqueles de sempre, usar a vestimenta adequada, se hidratar, né? Fazer os exames médicos periódicos. Muitas vezes, por exemplo, nesse caso aí, nós tivemos um peso enorme caindo nas costas da pessoa, mas às vezes você tem ali uma pessoa que está fazendo uma atividade além daquela para a qual ele está capacitado a fazer. Às vezes ele não respeita o limite do seu corpo, né? E muitas patologias estão envolvidas com esse tipo de transtorno, né? Que é o transtorno do dismorfismo corporal, por exemplo, aqueles que querem fazer, que tem lá o braço com 48 centímetros, querem ter 50 centímetros, eles não têm limite na sua atividade e aí é que acontece o acidente. Por incrível que pareça, hoje a sociedade ela tem tabulado, não só a nível nacional, mas nas suas regionais, um número enorme de acidentes. Esse foi um acidente que chamou a atenção da mídia, mas todos os dias nós temos tido acidentes e incidentes que comprometem a saúde do usuário. Rapidamente, doutor, queria perguntar sobre a questão dele ter parado para descansar sob o equipamento já carregado com os pesos. A gente está usando o caso só como exemplo, mas essa prática deve ser evitada? É exatamente isso. Esse era o próximo ponto que eu ia abordar. As pessoas têm esse hábito de ficarem sentados na máquina que ele está fazendo atividade, ficar ali parado. Esse é um cuidado, assim, é o primeiro mandamento. Acabou a sua atividade, afaste-se do aparelho, deixe para o próximo ou
você observe se você vai precisar fazer uma nova atividade, uma nova sequência de exercício, e aí você retoma a máquina. Então é importante, sim, esse cuidado. Você acabou, principalmente esses aparelhos em que envolvem o elevar o peso acima do pescoço. Esses aparelhos são aparelhos que, às vezes, com uma má manutenção ou com algum defeito que não tenha sido detectado pelo local, podem sim causar graves acidentes como esse. Esse é um cuidado fundamental. Eu acho até que nós temos que tirar sempre um aprendizado de cada acidente, né? Como aconteceram tantos outros, o caso lendário do Serginho, que teve a parada cardíaca em campo, né? Depois apareceram todos os procedimentos de segurança. Nós temos que criar algum tipo de protocolo para que as academias orientem os seus usuários a tomarem os cuidados quando eles estão fazendo atividade. E também, de preferência, adotarem profissionais que estejam ali caminhando ali pelo local do treinamento para observar e eventualmente auxiliar essas pessoas que estão fazendo a sua atividade. Esse é um cuidado realmente que se faz necessário e nós já estamos começando a discutir esse tipo de protocolo. Doutor, muito obrigada pela participação. Acho que a mensagem que fica clara é, em primeiro lugar, ter sempre o acompanhamento de um profissional adequado e que consiga ali lidar com aquelas questões todas de saúde e de exercícios, e também não ficar parado ali do lado do medicamento, do equipamento, debaixo do equipamento, se afastar nesse momento em que você está entre exercícios. Muito obrigada pela participação, viu? É só passar uma mensagem para o seu público, que é um público que é bastante elevado. A Sociedade Brasileira de Medicina do Esporte, anualmente, ela faz, isso vai ser em janeiro, estamos chegando no final do ano, as pessoas sempre fazem aquelas promessas de começo de ano, de retornar à atividade física, fazer atividade física, e a nossa campanha chamada Janeiro Dourado, que é o primeiro mês do ano, ela incentiva exatamente as pessoas a procurarem um médico do esporte para que façam os exames pré-treinamento, os exames cardiológicos, ortopédicos, endocrinológicos e assim por diante. Então fica uma recomendação em procurar não só o profissional da academia que vai te auxiliar, mas o profissional médico que vai te orientar e vai te ajudar nos exercícios e ajudar em todos os cuidados que você deve ter para que você tenha uma vida saudável. Então fica aqui um recado e espero que nos voltemos a falar em janeiro. Perfeito o recado. Muito obrigada, doutor. Bom fim de semana, bom fim de domingo, um abraço, né? Bom Dia dos Pais para todos, hein? Um abraço. Obrigada para o senhor também.